Pessoal, boa noite, tudo bem? Raí Cardoso, canal Som da Fala, a liberdade da voz. Pessoal, quando eu criei esse canal em outubro do ano passado, a ideia era fazer o que eu vou começar a fazer hoje, né? O que eu vou começar a fazer hoje? Primeiro eu vou dizer por que eu não comecei ainda a fazer o que eu vou começar a fazer hoje. Porque naquela época eu percebi, como a maioria do povo brasileiro, das pessoas perceberam, que o Brasil passava por uma situação muito delicada. E essa percepção me levou a usar aquele canal, o canal Som da Fala, o nosso canal aqui, para chamar a atenção das pessoas, criar debate, levantar reflexões, enfim, nos focarmos no que era prioridade naquele momento. Aí que vem o momento adequado para eu entrar com o propósito original do canal Som da Fala, que é desenvolvimento humano. Falar de todos os assuntos que são interessantes para o desenvolvimento humano e tudo que a voz pode produzir em termos de desenvolvimento humano, em termos de diversão, de cultura, de arte, do que é interessante para todos nós. Muito bem, o Brasil, o cenário está positivo. Nós vemos as empresas anunciando investimento para os próximos dias, para os próximos meses, se após janeiro. Não é? Então, o cenário, a confiança voltou, a confiança está voltando pouco a pouco aos investidores, aos consumidores, aos agentes econômicos em geral. É claro que a imprensa não vai divulgar isso, eles também não divulgam o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão bombando, a América está bombando, a economia, o emprego em alta, a renda, a poupança, consumo, a bolsa em altas seguidas, recordes, mas a mídia não informa isso, é claro, porque eles querem sempre apostar contra, eles querem sempre apostar contra. Bom, mas o fato é que em cenários muito piores o Brasil conseguiu oferecer boas oportunidades de trabalho na economia, enfim, a economia acelerando, e isso é bom para todo mundo, isso é bom para todos nós, inclusive para aqueles que vão torcer contra, infelizmente será bom para eles também. Para isso é que é chegado o momento de nós buscarmos desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, né? Então, para o nosso primeiro tópico, essa aqui é uma live apenas de apresentação, eu vou apresentar o conteúdo numa live seguinte, daqui mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos. Eu tenho aqui, já onde eu moro, como alguém que me acompanha, os amigos que me acompanham já sabem, eu moro no Oriente Médio, em Mascate, que é a capital de Omã, um país maravilhoso, uma cidade incrível, aqui na entrada do Golfo Pérsico. Estou aqui a 6 horas de distância de vocês, de fuso horário. Então eu vou esperar o pessoal, né, acabar de chegar em casa, jantar e tal, para a gente fazer um trabalho legal para todo mundo aí. Já entrou uma pessoa aí, vou esperar mais pessoas entrarem, mas essa live é de apresentação. Muito bem, o tema que eu escolhi para nós começarmos o nosso desenvolvimento humano, começar a afiar as nossas ferramentas para essas novas oportunidades que surgirão a partir de janeiro, e serão muitas, mas isso requer preparação. Infelizmente nós estamos muito atrasados, eu digo em termos de educação, de preparação, não é? Eu ouvi de muitos, eu fui consultor muitos anos em empresas no Brasil, e ouvi de muitos empresários que eles falavam o seguinte: nós temos 100 vagas, 200 vagas, sei lá, anunciadas no classificado de empregos dos jornais, e isso já está anunciado há 6 meses. O que acontece? As pessoas não tinham qualificação, a qualificação básica necessária, né? Por exemplo, inglês. Hoje, antigamente, era assim, solicitavas um curso superior e preferível em inglês. Hoje é assim, um pós-graduação em inglês e preferível espanhol. Tem empresas que exigem inglês e espanhol. Eu estou só dando um exemplo básico, né? É claro que nós vamos começar aqui despertando em vocês essa necessidade do autodesenvolvimento. Hoje, se você quiser se autodesenvolver, você tem como aprender inglês muito barato. Inclusive, eu tenho um bom domínio do inglês, e uma das ideias minhas é colocar no canal Som da Fala essa estratégia de fazer com que você aprenda inglês, com que você adquira o desejo, a vontade de se aprimorar, não só no inglês, mas em várias outras áreas.
Eu escolhi para nós começarmos hoje, né, eu vou desenvolver o tema na live seguinte, daqui a 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo eu começo, uma introdução básica à oratória. Por que eu escolhi esse tema? Porque esse foi um dos temas, foi um dos cursos, dos seminários que eu mais ministrei no Brasil. Eu devo ter frequentado em torno aí de uns 10 seminários top, gigante, em São Paulo, em Brasília. Devo ter lido em cerca de 20 livros talvez. E depois disso, depois de muitos anos estudando esse tema, eu mesmo ministrei na área de oratória talvez aproximadamente aí uns 50 a 60 seminários só desse tema. Então, eu ministrei também de outros temas, nós vamos desenvolver isso aí, mas esse é o meu preferido. Por que esse é o meu preferido? Eu queria começar com uma frase de Isócrates, não é Sócrates, é Isócrates, tá? É um filósofo, orador grego, e é célebre a frase dele onde ele fala: se por algum infortúnio da vida tivesse que me ser retirado todos os meus dons e me fosse pedido para escolher ficar com apenas um dom, eu escolheria o dom da fala, o dom da retórica, o dom da oratória. Porque de posse desse dom, eu recuperaria todos os outros. Então, essa frase de Sócrates deixa bem claro como é importante o domínio da oratória, o domínio da retórica. E isso é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Para que serve a oratória? É só para dar palestras, seminários? Não, um bom orador, alguém que tem um bom domínio da retórica. Não é? Nós vamos falar muito desse tema ao longo desse curso, que serão várias lives sobre esse assunto, sobre esse tema. Essa pessoa está capacitada para ser um bom vendedor, para ser um bom negociador, está capacitada para ser um líder de pessoas, está capacitada para dar treinamentos na empresa onde ela trabalha, está capacitado para empreender por conta própria, sendo um treinador, sendo um ministrador de workshops, de palestras, de seminários, de conferências. Essa é uma área no Brasil que, para quem tem competência, ela é muito promissora. E mais uma coisa, o Brasil tem vagas para isso, tem muitas vagas. Eu convivi muito no Brasil com oradores bem posicionados financeiramente, com nome, com competência, não é? E eles falavam sempre para mim assim: Raí, olha, são sempre os mesmos bons oradores, repetido ano após ano, nós precisamos de novos, por exemplo. Então, essa é uma das, se você gosta, se você curte o trabalho de palco, se você curte, não é, as palestras de palco grande, de conferência, é uma delas, mas não é só para isso. Você pode, inclusive, usar para dar suas palestras nas reuniões de condomínio, para falar, enfim, falar em público. Eu já ministrei, uma vez eu ministrei numa universidade federal, um curso de oratória, e que tinha ali professores universitários, foi na Universidade Federal que eu ministrei esse curso, e esses professores, tinham lá 30 pessoas no curso, entre os quais 4 professores que iam fazer a sua apresentação de doutorado. E eles estavam apavorados com isso. Eles eram profissionais, mas é muito diferente de apresentar um doutorado. Uns deles tinham a graduação, a pós-graduação, mas não eram professores, não tinham muito a tarimba de tablado, de plateia, palco, lidar com tudo isso. Estavam ali, me ocorre agora, uma das pessoas, era uma mulher, ela estava apavorada, ela se sentia nervosa quando ia para frente da câmera, porque nós colocamos câmera, microfone, gravação, era um seminário de 3 dias, uma coisa muito envolvente. Então, para vocês terem uma ideia, para fazer a apresentação, você vai fazer a apresentação de um trabalho de graduação, de um pós-graduação, trabalho de conclusão de curso, seja lá o que for, apresentações na sua empresa, o curso, o domínio da oratória, das técnicas de retórica é de fundamental importância. Vale inclusive para namorar, você está a fim de arrumar namorada, namorado, então vale para isso também. Então vale para absolutamente tudo. Muito bem, então começando a introdução à oratória básica, vou apenas resumir para chamar a atenção de vocês, para que vocês estejam presentes na nossa live seguinte. Por que nós vamos começar com a oratória? Pergunte-se quantas vezes você foi convidado para uma palestra, né, ou um seminário, e simplesmente saiu decepcionado porque achou maçante, monótono, sabe, você vinha cheio de expectativas,
até porque o orador era uma pessoa muito gabaritada, sabe, um profissional que domina a sua área, não é? O que aconteceu? Ou até você tinha um grande interesse pelo tema, mas não conseguia permanecer conectado ao orador por mais do que algumas palavras ou alguns instantes, né? Você foi com grande expectativa, talvez até tenha pago. Pode ser que você tenha viajado de carro ou de avião, né? Mas voltou frustrado desse evento. Nós vamos começar com um curso de oratória básica e depois um curso avançado, né? Com as técnicas mais aprimoradas que faz com que pessoas comuns encantem plateias. É isso que você quer. Mas vem cá, plateia, quantas pessoas? Uma. Se tiver uma pessoa, você tem que ter a competência de encantar a sua plateia, de mantê-lo conectado a você. Isso vai muito além de você dominar o conteúdo que você vai transmitir. Vai muito além de você ter todas as habilitações, todas as autorizações formais para o tema que você vai ministrar. Vai muito além disso, né? Passa por gestual, passa por modulação de voz, passa por movimentação em palco, passa por usar todos os estilos, as técnicas retóricas, e isso, é claro, não se aprende lendo um manual. Não. Requer prática. Requer que você não perca uma única oportunidade de se expressar em público, de falar em público, né? Com o tempo você vai se apaixonando e aí você vai adquirindo mais técnicas, mais estratégias, e aí você consegue estruturar bem o seu pensamento, falar de improviso, que é como eu estou falando aqui. Eu tenho uma guia aqui, um PowerPointzinho pequeno aqui, né? Para me dar mais ou menos uma orientada, mas eu estou desenvolvendo basicamente de improviso, não é isso? O orador tem que ter essa capacidade de desenvolver de improviso, mas tem que ser um tema que ele, primeiro, tem autoridade, autorização. O que é ter autoridade? É ter conhecimento, competência e tenha paixão, principalmente, por aquele tema. Então, porque é exatamente isso que você quer encantar a sua plateia. E o segredo para isso é a preparação total, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. Eu, por exemplo, atuo aqui, eu sou comandante de uma linha aérea comercial aqui no Oriente Médio e, poxa, é constante, é diária a preparação, o treinamento, a leitura, o estudo, a própria prática da habilidade de pilotagem e tal, que se adquire ao longo dos anos e você tem que estar constantemente se autoaprimorando. E as empresas proporcionam isso, o treinamento, o investimento é pesado em treinamento. Então, primeiro de tudo seja ensinável, exponha-se ao conhecimento. Eu costumo dizer que o brasileiro, nós brasileiros, né, temos a dificuldade, se nos expusermos ao conhecimento, nós aprendemos, nós desenvolvemos. O problema é que o brasileiro, ele tem dificuldade de se expor ao conhecimento. Ele se expõe a leituras aí frívolas, não é isso? Caras e essa porcariada toda, e novelas, então não se expõe ao conhecimento, não aprende. Então, primeiro, exponha-se ao conhecimento. Mantenha a sua curiosidade em alta. Um orador é alguém que tem que estar sempre antenado com as grandes questões humanas, os grandes problemas da humanidade. E ele tem que ser, no final, sendo um orador competente, ele tem que ter a capacidade de falar 5 minutos sobre qualquer grande tema de importância para a humanidade. Qualquer grande tema que tenha importância, relevância, que seja atual, ele tem que ter condições de opinar e de desenvolver com uma introdução, com o desenvolvimento e com o fechamento desse tema, que é o que nós vamos falar na live seguinte. Muito bem. Então, vamos começar respondendo a pergunta anterior. Por que você pode ter sido decepcionado e saído decepcionado de algum evento que você tenha ido? Aquele evento, falei, você viajou, ou de carro, ou de avião, e chegou lá naquele seminário, ou mesmo na sua empresa, falaram, olha, vai ter um evento tal dia, vem um morador aí, e você saiu, que legal. Ah, sim, desconectou completamente, ou achou monótono, até ficou com sono. A culpa não é sua. Tá? Resposta. O que aconteceu é que a pessoa que era o orador do evento não era um orador profissional. As pessoas acham assim, como eu tenho conhecimento sobre um tema, eu já estou autorizado a ditar a cátedra ou a ministrar um curso ou ministrar uma palestra sobre isso. Isso é tão distante como é distante a terra do céu. Não é assim. Uma coisa é
as suas habilitações na sua área. Você é um técnico de informática, por exemplo, né? Você domina a sua área, né? Você é capaz de dar uma aula para uma pessoa, mas dar uma conferência, uma palestra sobre isso, pegar um microfone, ir a um palco falar para 20 pessoas, para 40, para 50, para 500 pessoas, não importa o volume de pessoas, é muito diferente. Pessoas que têm um total domínio sobre a sua área, a sua esfera de atuação, quando são chamadas a fazer um pronunciamento, okay? Um pronunciamento vivaz, em que requer trabalho de palco, em que requer autoridade e competência para encantar a sua plateia, eles ficam que parecem que não dominam sequer o próprio assunto, foco do seu trabalho. E isso acontece, como eu já falei, porque não é um orador profissional. Tá? Simples assim. A pessoa certamente era um profissional da área dele, era um empresário, era uma autoridade, um militar, era um técnico altamente competente em informática ou em eletrônica, seja na área que ele atue, não é isso? Mas lhe faltava preparo para estar no palco, isso é muito diferente. O segredo para ser um bom orador é a preparação total, constante e a paixão pela arte de encantar as pessoas. É isso que faz a diferença entre um falador e um orador de palco. É aquele que ele tem consciência de que o fio que o une à plateia é muito sutil, é um fio que ele é muito tênue e que ele perde a plateia dele a qualquer segundo por qualquer deslize. E ele tem na sua manga vários recursos para trazer essa plateia de volta, com a gestual, com a modulação de voz, com as reflexões que são levantadas, contar histórias. São várias técnicas que têm que estar todas na manga e que são aplicadas no momento certo, na hora certa, para que haja brilho na sua apresentação, que a sua apresentação seja de sucesso. Não é? A plateia, você tem que saber assim, a plateia só sente o entusiasmo que você sente. A plateia só sente a motivação que você sente. A plateia brilha se você brilha. Você que faz a plateia brilhar. Mas isso requer competência. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais informadas. As pessoas não aceitam qualquer coisa. Principalmente porque isso é um assunto para você dirigir a adultos. Daí que vem a ciência da andragogia, que é o ensino de adultos. Adultos sempre se perguntam o que é que eu ganho com isso? O que é que eu vou estar ganhando ouvindo esse cara falar? O que eu vou ganhar estando aqui presente nessa aula, nessa plateia, nesse seminário, nesse curso, nesse workshop? Eu paguei, eu me desloquei de casa, eu trabalhei o dia inteiro. Eu quero um retorno para isso. E isso requer que você respeite essas pessoas. Sua plateia tem 5 pessoas, respeite todas elas. E como você respeita essas pessoas? Se preparando. A pior coisa, e olha, eu vejo pessoas em lives, pessoas competentes, em canais fantásticos. Eu vejo vários canais na internet. E eles vão me falar assim, obrigado por vocês terem tido a paciência de terem me escutado. Não, como assim? Não, houve uma preparação total, prévia. Então, não, foi uma troca. Eu prometi que eu ia entregar um bom serviço, eu me preparei para isso e entreguei para vocês. Então, olha, obrigado pela atenção de vocês. Estamos aqui sempre que precisar. Mas nunca peça desculpas à sua plateia. A primeira coisa é essa, um dos detalhes que nós veremos no aprofundamento. Mas já fica de graça para vocês. Isso significa o quê? Falta preparação nessa área. Um orador jamais pede desculpa. Se você pedir desculpa, então você não tinha nem que estar ali. Pessoas falam assim, olha, eu já vi muita gente, sabe, altamente competente, mas não é orador competente. Pegar o microfone e falar assim, eu não sei nem por que me chamaram, eu não sou a pessoa mais adequada para estar aqui, mas eu peço que vocês me escutem. Mas se você não é a mais adequada, o que você está fazendo ali? As pessoas querem respeito, preparação total, constante e paixão por encantar a sua plateia. Daqui a pouco a gente volta com falando mais sobre o nosso tema com vocês. Por enquanto, muito obrigado. Estou com um violãozinho aqui também, vou introduzir no canal o Som da Fala. A cada término, a gente vai fazer uma música, eu vou fazer sempre uma passagem lenta, para que alguém que esteja interessado em pegar os acordes possa fazê-lo. Não é uma aula assim para principiante, realmente não é.
é para quem já tem de intermediário e quer apenas fazer um intercâmbio aqui. Eu gosto muito de música e isso aqui é para dar brilho ao nosso evento, aos nossos vídeos, aos nossos seminários e também para acrescentar um pouco de cultura, de arte, como eu falei, e ensinar um pouco a mais. Se você perguntar qual é a minha profissão número 1, não é piloto, eu também sou economista, sou formado, adoro, estou planejando começar uma pós-graduação agora em fevereiro, mas a minha profissão número 1, primeiro é vendedor, ok? Depois é ensinar. Eu gosto muito de ensinar. Desde criança, eu me lembro aí com 8, 9 anos de idade, eu ensinava os meus 3 irmãos pequenos. Colocava eles num quartinho lá, colocava um quadrinho verde com giz e ensinar matemática, as aulinhas deles, as lições. Eu tinha ali 8, 9 anos. Isso me encanta. Então é isso, eu estou aqui por esse encantamento de compartilhar o que eu aprendi a minha vida inteira e nós vamos falar de vários temas, vários, vida, saúde também. Eu gosto muito de academia, eu gosto muito de pesquisar sobre nutrição e tudo isso a gente vai trocar essas experiências. Som da Fala, Liberdade da Voz é um canal também para a vida, ok? Até lá, fique ligado, daqui a pouco a gente volta numa live. Abraço a todos.